Olá pessoal, eu sou o Rafael do Cartel Dev, o seu helper de programação. Estamos hoje aqui na aula de número 3, né, onde a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula de número 2 e vamos começar a entrar em laços de repetição. Tá? Então na aula 2, o que a gente fez? A gente trabalhou um pouquinho com atribuição de valores a variáveis, né, e comparações, tá? A gente fez comparação de maior, menor, comparação de igualdade, de diferença e também comparação de strings. Lembrando que strings a gente utiliza a própria classe da string, tá? Porque string não é simplesmente uma variável, mas ele é um objeto, né? E aí ele tem métodos que auxiliam a gente em algumas determinadas situações, tá? E a gente utiliza algum método da classe string para poder conseguir fazer a comparação da forma correta de igualdade de strings, tá? A gente também fez um pouco de cálculos, tá? A gente viu as operações matemáticas sendo realizadas dentro do código Java, né? E também foi passado alguns exercícios para vocês fazerem com cálculos, né? E a implementação de métodos, tá? Implementação de métodos, como que ele funciona, como é chamado, né? O que que eu tenho de eh, referência de entrada, de retorno de dados, né? E como que eu faço essa chamada e como que eu recebo esses dados lá na frente, tá? Então a gente viu isso na aula de número 2, né? E agora a gente vai começar a entrar na parte de laços de repetição, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, em novo projeto Java e vamos colocar o nome do projeto de aula underline 3, ok? Já criou o projeto, veja aqui que na pasta src, que é onde vai ficar os nossos arquivos da nossa aula, ele só tem esse módulo info.java, tá? A gente vai clicar com o botão direito nessa pasta, new package, né? Vamos dar o nome de aula 3. Pronto, a gente já criou o pacote que a gente vai utilizar nessa aula. E observe que ele está branco, tá? Isso aqui é uma indicação de que nenhuma classe ainda foi inserida dentro desse package, tá? A partir do momento que a gente inserir uma classe, ele já vai ficar marronzinho, igual o package da aula 2, tá bom? Então, em cima do package, vamos clicar com o botão direito, novo, né? Class. E no class, a gente vai colocar aqui o nome da classe, né? Vai ser laços de repetição. Lembrando que não utilizaremos nem acento e nem o cedilha, tá? Então vamos escrever seco mesmo. E vamos marcar essa opção de public static void main, para ele criar a nossa classe main, tá? Que é o que vai executar o código para a gente toda vez que a gente executar, tá? Ele já criou aqui, lembrando que a estrutura é padrão, tá? Ele está mencionando qual é o pacote em que essa classe está alocada, né? Tem aqui o nome da classe, né? E também tem aqui o nosso método main, tá? Dentro desse método main, a gente vai começar a trabalhar com os laços de repetição, tá? Lembrando que os laços de repetição, né, ele já, pelo próprio nome, a gente já consegue ver que ele vai repetir alguma coisa, tá? Mas quando a gente diz para o computador repetir alguma coisa para a gente tem que dar parâmetros para que eles façam essa repetição, tá? Onde que eu começo, como que eu vou fazer essa repetição e quando que eu termino, tá? E a gente tem três estruturas de laço de repetição, né? E a gente vai dar uma olhada essas três estruturas hoje, tá? As estruturas são o for, o while e o do, tá? São essas três, tá? Todas as três conseguem te entregar o mesmo resultado, tá?
porém, ela consegue te entregar o mesmo resultado, mas a forma como você vai ter que manipular os dados dentro daquela estrutura para definir o início, a forma como ele vai passar por esses dados e o limite, né, até onde é o ponto de finalização do laço de repetição, né, ele pode acabar sendo diferente, tá? O for, ele é o mais conhecido, tá? Porque usa-se ele na maioria dos casos, em algumas outras situações que utilizam o do ou o while, tá? Lembrando que o do e o while, se você esquecer de manipular os dados de forma que ele realmente finalize isso, finalize o laço de repetição, ele pode acabar saturando a memória aí por executar infinitas vezes o nosso laço de repetição, tá? Então vamos lá, vamos começar com o for, tá? A estrutura do for ele é bem simples, então eu tenho que dizer for, né? E aí ele já reconhece como uma palavra nativa, tá? Da programação aqui. E aí abro o parênteses e dentro desse parêntese é onde eu vou colocar a instrução que eu falei para vocês, tá? O for, ele é dividido em três partes, tá? Então eu vou até colocar ponto e vírgula aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro critério, que seria o critério de início, tá? Eu vou dizer o que eu vou usar, né? E como que eu devo começar, tá? Então, aqui a gente vai declarar uma variável do tipo inteira, chamada i, e vai definir o valor para ela, vai ser igual a zero, tá? No segundo espaço aqui, a gente vai dar a informação de limite, tá? A gente vai dizer para ele assim, até onde você vai? Até que i seja menor igual a 10. Ok? Beleza? E na terceira, ele quer saber como que eu vou fazer isso, tá? Então eu vou pegar i e vou colocar mais mais. O que eu estou querendo dizer com essa instrução? Eu estou querendo dizer que toda vez que eu repetir o laço de repetição, eu executei o que está dentro do for, o i eu vou somar ele mais 1, tá? Então toda vez se o i começa a 0, na segunda vez que ele for fazer o laço de repetição ele vai valer 1, depois 2, depois 3 e assim sucessivamente, até que ele chegue no valor de 10, tá? Até que ele chegue no valor de 10 e ele vai encerrar nosso laço de repetição, tá ok? Então, aqui a gente vai fazer duas coisas, tá? Primeiro vai ser um somatorial e depois a gente vai fazer um fatorial, tá? Antes de entrar propriamente dito na execução dessas duas atividades aqui, tá? É importante entender o que é isso que a gente está precisando, tá? Somatorial é o seguinte, eu vou definir um valor, no caso aqui 10, tá? E eu quero o somatorial de 10. O que é o somatorial de 10? Vou pegar 10, 9, 8, 7, 6, 5 e vou sempre somando um ao outro, tá? Mas observe que é o seguinte, eu disse que o meu número inicial é zero, né? Mas o somatorial, na minha explicação para vocês, ele começa de 10 e vai reduzindo, tá? Um está crescente e o outro está decrescente, tá? Eu consigo fazer isso das duas formas, tá? A gente vai fazer na primeira instância aqui com ele crescente, tá? E depois a gente vai alterar isso daí, a gente vai fazer com ele decrescente também, tá bom? Fatorial. O que seria o fatorial, tá? Ele é semelhante ao somatorial, mas ao invés de somar, eu vou fazer multiplicação, tá? Então, eu vou sempre pegar o valor e vou multiplicando com os valores de baixo até que chegue aí no fatorial eu não posso chegar a zero. Por que eu não posso chegar a zero? Tá? Porque se eu pegar o meu valor todinho que eu fui multiplicando e no final eu multiplico por zero, o resultado vai ser zero. Tá? Então, eu tenho que parar num número maior do que zero, né? E esse número seria o 1, tá? E aí tem algumas formas também da gente representar isso aqui no nosso código, tá? Então vamos lá. O int é igual a zero, o i é igual a zero, né?
Estou dizendo que o meu limite vai ser 10, tá? E i mais mais. E aí, o que eu vou fazer, tá? Vou declarar uma variável do tipo int, chamada somatorial, e vou dizer que ela é igual a 0. Igual a 0, do tipo int. Ponto e vírgula. Ok? Beleza. Aí eu vou dizer aqui, ó, somatorial mais igual. Então, vou somar ao valor que já está dentro da variável somatorial, o valor de i. Ok? Deixa eu ver o que ele está usando aqui. Né? Não entendi porquê, mas tudo bem. Vamos lá. É porque eu não estou utilizando a somatorial. Estou armazenando aquele valor ali, mas não estou utilizando ela, tá? Então vamos fazer um sysout aqui, para a gente conseguir imprimir isso na tela, a gente vê se está funcionando, tá? Então, somatorial, utilizando, ó, somatorial de 10, utilizando for, eu vou colocar o mais aqui para concatenar ao resultado e vou colocar a variável somatorial, tá? Se a gente rodar isso daqui, ele já tem que fazer esse cálculo para a gente devolver. O somatorial de 10, utilizando o for, é 55, tá? Como que a gente consegue ver se é verdade? A gente vai executar aqui, ó, calculadora. Então, vamos ver assim, ó, 0, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, tá? Total de 55, tá? Então ele conseguiu executar isso pra gente normalmente, tá? Agora vamos fazer o fatorial utilizando o for, tá? Aí, vamos lá, vou montar a estrutura do for primeiro, e aí agora a gente vai trabalhar com os critérios, tá? E aqui os critérios, aquilo que eu falei para vocês, vou fazer ao contrário. Aqui eu peguei do zero, vocês viram que não deu problema nenhum, consegui fazer essa soma, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, int igual a 1, int i, na verdade, i igual a 1, tá? E ele também teria o mesmo resultado. E aí eu coloco aqui no segundo critério, i menor ou igual a 10, né? E mais mais. Eu vou conseguir executar desta forma aqui, sem problema algum, tá? Ele vai funcionar, né? Mas é importante vocês saberem que se eu quiser fazer do número maior para o menor, eu também consigo, tá? Então eu vou dizer que i, ele é igual a 10 aqui no início, né? E aí o i ele vai ter que ser maior do que zero, tá? Então a partir do momento que ele virou zero, eu já encerro, já não consigo mais executar o meu laço de repetição, tá? E aí eu vou criar uma variável que se chama fatorial e vou atribuir o valor de 1 para ela. Por que 1 e não 0? Porque se eu multiplicar qualquer valor por zero, ele vai sempre dar zero, tá? Então, o fatorial aqui, eu reinicializei ele atribuindo o valor de 1, tá? E aí, vamos lá. Fatorial vai ser igual a fatorial vezes o valor da variável i, ok? Então, fatorial, o valor que está armazenado lá, vezes i, vai ser atribuído a fatorial novamente, tá bom? E aí, depois que finalizar isso daqui, vamos colocar uma impressão na tela para a gente conseguir ver o resultado, tá? Então, ó, fatorial de 10 utilizando for vamos concatenar e vamos colocar aqui fatorial, beleza? Tá? Então, vamos rodar aqui, a gente já consegue ver que ele já rodou e ele deu zero. E ele deu zero.
Por que que ele deu 0? Boa pergunta, tá? Fatorial é 1. Ah, tá. Ó, eu atribuí o valor de i a 10, disse que ele tinha que ser maior do que 0, né? E aqui, ó, no i++, eu estou sempre somando 1, né? E não é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que subtrair 1 toda vez, tá bom? Vou salvar o projeto aqui, vou rodar novamente, e aí olha que agora já deu um resultado diferente, tá? Veja que um critério faz toda a diferença aqui na hora da nossa execução, tá? Fatorial de 10 utilizando o for é 3.628.800, tá? Beleza. Como que a gente sabe se está certo? Vamos lá na nossa calculadora. Vamos fazer o seguinte: 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3.628.800, tá? Então, nosso cálculo deu certinho ali, tá? Aí, lembrando que a gente fez crescente, tá? E o segundo a gente fez decrescente, tá? Mas ambos utilizando a estrutura de repetição for, tá? Vamos agora fazer os mesmos cálculos, tá? A gente vai fazer o somatorial e o fatorial, mas utilizando a estrutura while, tá? Como funciona o while? Eu vou digitar while, vou abrir um parêntese onde eu vou colocar as minhas condições, tá? E sempre que isso aqui for verdadeiro, tá? Eu vou continuar executando o meu while, tá? Lembrando que se ele é uma condição aqui, tá? Eu posso dar uma instrução para que ele faça essa conferência e continue ou não a execução do laço de repetição, ou eu posso utilizar uma variável, tá? Lembrando que se eu utilizar uma variável, não tem problema, mas eu tenho que fazer a manipulação do valor dessa variável dentro da estrutura do while, tá? Para que eu tenha um ponto final na execução, tá? E eu não sature a memória do computador aqui por essa execução, tá bom? Então vamos lá. A primeira a gente vai utilizar uma variável, tá? Eu vou declarar uma variável do tipo booleana, tá? Que vai se chamar verificar. E ela vai ser igual a true, ok? Beleza. E aí aqui dentro da minha condicional do while, eu vou colocar verificar. O que eu estou dizendo, né? Enquanto verificar for verdadeiro, executa o que está aqui dentro, tá? Bem simples. E aí quando isso aqui for falso, aí ele vai encerrar a minha execução, tá? Como eu tenho já que definir um momento para que ele encerre, eu vou utilizar um if, tá? Aqui dentro para poder fazer esse trabalho para mim, tá? Else. E aí qual que vai ser o critério do meu if, tá? Eu estou fazendo o fatorial o somatorial de 10, certo? Vamos fazer ele de forma decrescente, tá? Então aqui a gente vai ter que declarar uma variável, tá? Int somatorial. Já tem lá em cima. Deixa eu ver. Int i, tá bom. Igual a 0, tá? 0 não, 10. Que a gente vai começar, tá? Então se i for maior do que 0, faça isso. Se não, se ele não for maior do que 0, eu coloco verificar igual a falso, ok? Falso não, false. Ok? Beleza. E dentro dessa condição, se ela for maior do que 0, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho que reiniciar a variável somatorial, tá? Somatorial igual a 0, né?
E aqui eu vou dizer que somatorial mais igual a i, tá? Então eu vou pegar o valor que já está armazenado em fatorial e vou somar o valor que está armazenado em i. Só que i, como eu não tenho uma estrutura for que já está alterando esse valor de i, eu tenho que alterar ele manualmente, tá? Então, na linha de baixo, depois que ele executar isso aqui e armazenar dentro dessa variável, aí eu venho aqui e pego e faço o seguinte: i é igual a i menos 1, ok? Então, eu já vou tirar 1 do valor de i, tá? E aí eu vou chegando sempre mais próximo da condição desse if ser falsa e eu encerrar o meu laço de repetição aqui, tá bom? Beleza? E aí depois que eu fiz isso aqui, eu vou colocar um sysout para a gente conseguir ver o resultado, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, somatorial de 10 utilizando while é. Vamos concatenar aqui e vamos dizer somatorial. Vamos colocar a variável somatorial aqui, tá? Vamos rodar e aí ele executou para a gente, ó. Somatorial de 10 utilizando o while é 55, tá? Beleza, deu o mesmo resultado que utilizando o for, tá? Tranquilo. Agora vamos fazer o fatorial, tá? O fatorial, ele vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou ter que reiniciar a variável i, tá? Então, i igual a 10 de novo, tá? Eu vou ter que reiniciar a variável fatorial igual a 1, tá? E eu não vou utilizar a condição booleana ali, a variável booleana para minha verificação, tá? Eu vou fazer sem a variável booleana, tá? Então, eu vou fazer while, a minha condição, e vou abrir as chaves, tá? Abrir as chaves. Vou definir aqui o meu critério. Qual que é o meu critério, tá? Se i for maior do que 0. Por que é maior do que 0? Porque se ele for 0, aí ele vai multiplicar por 0, e aí o meu resultado todo vai ser perdido. Desculpa. Beleza, então vamos lá. E aí aqui vai ficar mais simples, eu não vou ter que ter uma condicional para definir isso, tá? Ele vai executar, né? Não vou ter que ter um if para poder fazer essa verificação e alterar o valor da minha variável, tá? Eu posso simplesmente dizer que fatorial vai ser igual a fatorial vezes i, ok? Lembrando que o fatorial aqui ele inicia com valor de 1, tá? O i ele é 10, então a primeira vai ser 1 vezes 10, tá? E em seguida, eu preciso reduzir esse valor de i para que ele chegue até 0, tá? Porque senão eu vou ficar executando isso aqui infinitamente e não vou ter o resultado correto do fatorial, tá? Então eu vou colocar i é igual a i menos 1, ok? Igualzinho na parte de cima. E aí aqui a gente vai imprimir, tá? Sysout. Vamos colocar aqui fatorial de 10 utilizando while é. Vamos concatenar e vamos colocar a variável fatorial aqui para exibir o resultado, tá? E na hora que a gente executa, a gente consegue ver, ó, o fatorial de 10 utilizando o while é 3.628.800, tá? O valor está correto, tá igualzinho quando a gente fez com a estrutura do for, ok? Beleza, vamos lá. Agora a gente tem a estrutura do do, tá? Qual que é a diferença do do, tá? O do, eu vou escrever aqui a estrutura dele para vocês entenderem, tá? Ele não tem
que abrir chaves, ele abre direto o colchete, né? Só que eu tenho que dizer qual que é a condicional, e a condicional eu vou usar o while aqui para poder definir e ponto e vírgula, tá? O que eu estou dizendo aqui, ó? Faça o que tiver aqui dentro, enquanto essa condicional aqui dentro desse parêntese for verdadeira, ok? Aí a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez nos dois. A gente pode utilizar uma variável para fazer essa verificação, só que eu sou obrigado a manipular esse dado lá dentro do meu laço de repetição. Serei obrigado a manipular esses dados lá dentro do meu laço de repetição, né? Ou eu posso utilizar alguma outra forma de verificação, pode até ser os valores que eu estou utilizando dentro do laço de repetição, como como uma referência, tá? Então, primeiro a gente vai utilizar a variável e depois a gente vai utilizar o valor, tá? Então, vamos colocar aqui, verificar igual a true, de novo, tá? E aí aqui a gente vai colocar verificar, tá? Enquanto verificar for verdadeiro, executa isso aqui para mim, tá? E aí a gente vai precisar do if. O if a gente vai ver... só um minuto. Else. Ok. Dentro desse if, né, a nossa condicional, a gente vai ver se a gente precisa continuar executando isso ou não, e se a gente não precisa mais ficar executando o laço de repetição, a gente tem que mudar o valor de while, de verificar, tá? Então vamos colocar aqui, se for falso, a gente muda verificar para false, beleza? E qual que vai ser o critério aqui, tá? I maior do que zero. Ok, mas aí eu preciso reinicializar também a variável i, que vai ser igual a 10. Ok? Beleza. Eu também vou precisar reinicializar a variável somatorial, que vai ser igual a zero. Tá? E aí aqui eu vou dizer somatorial é igual a somatorial mais i. Tá? Então, se i for maior do que zero, eu vou pegar o somatorial e vou somar mais o valor que está armazenado em i. Tá? E como eu não tenho, né, não é uma estrutura for, então o valor de i ele não é manipulado dentro do meu for, né, eu tenho que manipular ele aqui dentro, tá? Então, i é igual a i menos 1. Ok? Beleza. Finalizou isso aqui, eu vou imprimir aqui na tela para a gente ver o resultado, tá? Somatorial de 10 utilizando do vamos concatenar somatorial e vamos rodar para a gente ver se a gente tem a resposta. Ó, somatorial de 10 utilizando do é 55, tá? Pô, legal. Vamos fazer agora o fatorial. E aí o fatorial, aquilo que eu falei, a gente não vai utilizar a variável booleana, tá? A gente vai utilizar os valores inseridos direto, tá? Seria esse daqui, tá? Vamos fazer a estrutura do. Vamos colocar o while aqui. Abrir o parêntese para condicional e ponto e vírgula, tá? E aí a condição vai ser i maior do que zero. Ok? Beleza. Vamos reiniciar as variáveis, tá? A gente vai precisar da variável i é igual a 10. A gente vai precisar da variável fatorial, que vai ser igual a 1. Por que 1? Justamente porque ele faz multiplicação. E se eu for multiplicar por zero, meu resultado vai sempre ser zero, tá? E aí aqui eu vou dizer que fatorial
é igual a fatorial vezes o valor que está armazenado em i, tá? Em seguida disso, eu preciso reduzir o valor de i para que ele venha se aproximando cada vez mais da minha condicional e eu encerre o laço de repetição, tá? Então, eu vou dizer que i é igual a i menos 1, ok? Beleza, então no primeiro ele vai ser 10, né? Ele vai pegar 10 vezes 1, então 10. No seguinte, 9, 8, 7, 6, tá? Até que ele seja 0, né? Aqui eu estou colocando maior do que 0, se ele for maior do que 0, né? Eu posso também colocar aqui se for igual a 1, maior igual a 1. Se eu for igual a 1, ele só vai executar se for 1 o valor, tá? Mas assim, tem várias formas de você colocar essa condicional aí, tá? Então vamos colocar o sysout aqui para a gente ver o resultado, tá? Fatorial de 10 utilizando do é. Vamos concatenar e imprimir o valor da variável fatorial. Vamos salvar, vamos executar aqui e olha que ele também colocou o mesmo resultado, tá? Então, ó, fatorial de 10 utilizando somatorial, aqui eu escrevi errado, ó. Tá? Beleza. Fatorial de 10 utilizando o do é 3.628.800, tá? Então, a gente conseguiu o mesmo resultado utilizando as três estruturas de laço de repetição, tá? O for, o do e o while, tá? A gente consegue chegar no mesmo resultado com as três estruturas, tá? Lembrando que algumas têm umas diferenças entre outras, né? Mas a gente consegue ter os mesmos resultados, tá? E vamos falar da lição de casa, tá? Lição de casa, né? Que é o mais importante, que é o que vai realmente ajudar na fixação do conteúdo, né? E também melhorar um pouquinho a prática na hora de implementar aí, tá? Na aula 2, a gente viu como que a gente declara métodos e define tanto atributos de entrada quanto o seu retorno, tá? Então eu quero que vocês criem, serão 6 métodos, tá? Vocês vão fazer o somatorial, um método de somatorial para cada uma dessas estruturas, tá? Utilizando o do, o while e o for. Então serão 3 métodos para somatorial e mais 3 métodos para fatorial, tá? E pelo menos 3 chamadas para cada método, utilizando números diferentes, tá? Então assim, ó, eu quero somatorial, por exemplo, de 15, tá? Então eu vou falar, fazer a chamada da variável de somatorial, né? Utilizando o do, por exemplo, né? E vou inserir o valor que eu estou querendo descobrir o fatorial, o somatorial, seria o 15, tá? E aí ele tem que devolver esse valor, tá? Eu não quero que o método imprima o valor, eu quero que ele devolva o valor e o valor seja impresso no método, pelo método main, tá? Então, resumindo, tá? Serão 6 métodos, tá? E para cada método, 3 chamadas. Então, 18 chamadas aí no total, tá? E cada método, você vai fazer um somatorial e um fatorial para cada um dos tipos de laço de repetição, ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvidas, deixe aí nos comentários, tá? Façam os exercícios, como eu falei, é a melhor forma de fixar, né? E, e é isso, né? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.